Mas É assim, verdade. o que aconteceu comigo? Eu lembro uma vez que eu tava treinando, e aí eu lembro que eu tava chutando assim e tal, e não conseguia chutar direito, tá ligado? Que eu era ruim pra caramba. Aí o professor chegou e falou assim: eu vou precisar trazer minha irmã ou minha mãe pra te ensinar a chutar? Olha lá. Falou isso pra mim. Aí eu lembro que aí eu já era meio bocudo, né? Falei, pode ser, traz sim. Porque se você não é capaz de me ensinar, acho que é melhor você trazer ela. Mano, esse professor ficou bravo. Você não tem capacidade, então acho que é bom trazer ela sim. Talvez ela me ensine, né? Que talvez ela que te ensinou, né? Eu lembro até hoje. Ficou putaço. Vai pro banco, vai pro banco. Aquela máxima, né? Estou que nem mulherzinha. É. Que nem homem. É. Acontece muito, nossa. Não, mas assim, ó, é uma parada que assim, a gente tá tentando melhorar. Eu acho que assim, tá tentando melhorar. Eu tenho minhas falhas de quando eu tenho. Que eu fui criado para ser um troglodita. E muitos amigos meus também foram. Mas acho que estamos mudando, estamos no acho caminho que para mudar. Todos nós temos, assim, é uma coisa que é estrutural mesmo. A gente é ensinado isso desde pequeno, se não por quem nos cria, pela nossa família, pela imprensa, pelos meios de comunicação, a gente sempre é colocar. Isso daí a gente reproduz sem prestar atenção no que a gente está fazendo. Automático, Sim. né? O bom é que realmente hoje a gente está criando uma consciência em relação a tudo isso. Como a Scarim falou, as redes sociais, elas facilitaram muito esse processo, porque antes a gente era muito refém do que passava na TV. Ou na TV ou no jornal impresso. E não tinha muita informação mesmo. A gente não conseguia conversar entre a gente para saber que a minha aflição era a mesma aflição dela, que era a mesma aflição dela. E para os homens, de certa forma, apesar de ser um ambiente que vocês estão, que é mais confortável, porque para vocês isso é mais fácil, nunca foi falado para vocês que também era errado estar nessa Não, posição de era privilégio natural, aí. é É natural. natural. Não, e também não enxergava como privilégio. Exato. Acho que não existia privilégio. Acho que era isso, não É assim, existia né? privilégio antigamente. Agora a gente consegue entender A gente consegue entender as que partes. é uma posição assim. Então, assim, a internet, tudo, eles ajudam muito a gente a poder estar tendo essa discussão, essa Sim, fala, com de certeza. uma forma descontraída para onde quando a gente passa a entender que aquilo existe, fica muito mais fácil a gente combater. Mas enquanto a gente não sabe que existe, eu vou combater o quê se eu nem sei que existe? Exatamente. Tipo, eu não sei que eu tô tendo uma fala machista, preconceituosa e etc. Mas a partir do momento que você toma consciência e você reproduz Você fala, conscientemente aquilo, Aí tá na maldade, aí é você outra tá fazendo questão. na maldade. Mas, Tudo tem que ter um início, né? exato. Um início, né? Homofobia na época não existia, começou a existir. Racismo também muito lá atrás não existia, começou a existir na luta contra, né? Tem que ter alguém que dê a cara a tapa pra defender as Sacudir classes, pra né? começar, Isso. né? Os preconceitos, na verdade, eu acho que eles sempre existiram, mas é isso, a gente combater o É, preconceito. alguém- Ninguém queria ir lá e Alguém peitar. que fosse peitasse, né? Não, eu venho de uma família de pessoas negras. A família da minha mãe, o meu bisavô era filho de escravo, assim. Tem umas histórias assim na família. Só que ninguém falava sobre isso. A minha avó, até hoje, minha avó é uma mulher preta, que até hoje reproduz falas racistas. Sim. Porque É do comum Natural, dela. é do normal meio, a né? pessoa falar assim, não, me falaram que aqui é o meu lugar, então é aqui que eu tenho que estar. É uma parada que eu falo pra muitos colegas meus, as pessoas mais velhas, se pegar uma pessoa que tem 80 anos, não tem como você chegar nela e querer convencer ela de fazer tudo. Você tem que deixar. É tipo como se fosse uma criança falando. É. Porque assim, imagina, o cara foi criado há 80 anos pensando daquele jeito machista, né? Pra ele mudar aquilo é muito difícil, muito difícil. É muito com jeitinho, que nem eu às vezes trago pra ela algumas coisas, etc. Mas não tem como você chegar e impor, não, você tem que ser Você assim. vai magoar a pessoa, não Mas vale a você vai pena. trazendo com jeitinho, trazendo novas coisas, explicando, e demonstrando, mostrando, ó, não era por aqui assim antes, mas agora pode ser por aqui, vir pra sabe? cá. Mas acho que dá pra gente chegar lá. Acho que a gente tá no caminho certo. A gente tá indo bem. Daqui uns 30 anos acho que vai estar bom. 20? Espero que antes, pela Mas geração da parando minha pra pensar filha, na tá história da humanidade, tipo, é o que o Gianni falou no começo. Faz de uns 5 anos pra cá, a gente começou a falar sobre isso. Olha o tanto de coisa que já mudou. Tem muito pra mudar. Evoluiu Tem. muito em pouco tempo. Exato. Parece que estava tudo parado e aí nesses 5 anos Exato. começou a andar. Então, se em 30 anos a gente chega lá, Sim. a gente tá na vantagem.